Fala, investidores, continuamos aqui falando sobre o COI XP Bitcoin. Vamos continuar o nosso estudo mais detalhado, né? Destrinchar essa estrutura aí. Vamos falar sobre os riscos e custos desse ativo, em particular, liquidez, custo de oportunidade de investir nesse ativo e, claro, possíveis impactos cambiais. Aliás, vamos começar falando disso. Só lembrando rapidinho que esse COI ele tem um prazo de 6 anos e te oferece um retorno da seguinte forma: se o ETF cair, né, o nosso ativo subjacente cair ou ficar estável, o investidor ele recebe só o capital investido, sem rendimento nenhum, desde que você mantenha, claro, o COI até o vencimento, tá? Agora, se a variação do Bitcoin for positiva, você recebe o valor da variação, então recebe exatamente o rendimento que você teve, claro, obviamente líquido no seu bolso, você tem que descontar ali os 15% da sua rentabilidade. Beleza? Bom, falando sobre proteção contra efeitos cambiais, né? Como é que o câmbio afeta essa história toda? Bom, um negócio que vale a pena destacar aqui é o seguinte, é que mesmo que o ETF de Bitcoin ele seja precificado em dólar, o investimento estruturado pela XP é feito de forma que o retorno do COI já considere a variação do ativo sem impacto direto do câmbio. Ou seja, esse COI ele deixa de ser um ativo em dólar e passa a ser um ativo em reais. Isso significa que, independentemente da valorização ou desvalorização do dólar frente ao real, o investidor ele não vai ser afetado pela variação cambial. Se por um lado isso te deixa mais protegido, né, contra alterações cambiais, por outro, tem que chamar sua atenção, porque se o real é uma moeda mais arriscada do que o dólar, seria necessário que você tivesse um retorno superior ao dólar, né, a qualquer ativo em dólar, para justificar o risco, não é verdade? E isso é o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, que hoje está em 10% ao ano. E isso não acontece nesse ativo aqui. Esses 10% ao ano, para os próximos 6 anos, que é o tempo de vencimento do COI, eles renderiam 77% no acumulado. Esse valor é o que você está abrindo mão de rendimento para deixar esse ativo em real e não em dólar. E o que você ganha com isso? Bom, nesse caso, você está ganhando a proteção do seu patrimônio. Ou seja, como se você estivesse pagando 10% ao ano para se proteger contra uma possível queda do Bitcoin. Você tem outras formas, tá, de se proteger dessa queda aí no mercado, entrando no mercado de opções, por exemplo. Sem querer entrar em detalhe, mas se a gente analisar as puts, né, que são as opções de venda do Bitcoin, no preço atual, e a gente projetar isso para o futuro, o custo dessa proteção ele está sendo precificado em mais ou menos 13% ao ano. Ou seja, se você investe nesse COI, é como se você estivesse pagando 10 por algo que está custando hoje no mercado 13, que é essa proteção contra a queda do Bitcoin. Parece ser bem justa essa troca. Agora, em contrapartida, a gente tem um problema aqui em relação à liquidez. Se você quiser ou tiver que se retirar do investimento, né, se livrar desse ativo antes do prazo final, você pode ter perda significativa, dependendo aí das condições do mercado. A liquidez do COI ela é extremamente restrita e você, investidor, não tem direito de resgatar antecipadamente o valor que você investiu. Então, se você quiser sair do investimento, você vai depender do mercado secundário ou de uma recompra da XP, que não é garantida, tá? E vai ser negociada aí com você diretamente, conforme o que a gente tiver de condições de mercado naquele momento. Então, o valor da recompra de ativos desse tipo, ele é definido pelo banco emissor e ele pode ser, inclusive, inferior ao capital que você investiu, variando aí de acordo com fatores, como, sei lá, o desempenho do ativo subjacente, né, o ETF de Bitcoin que a gente está falando, a liquidez do mercado, taxa de juros, custo de operação para XP, no caso, qual o tempo que resta até o vencimento. Só para você ter uma ideia, é possível que a taxa de desconto cobrada em um resgate antecipado de um ativo como esse ultrapasse 30%. Né? Isso é um percentual muito maior do que o deságio de outros ativos, né? Sei lá, de um crédito privado, por exemplo, que só ia ter um spread tão alto assim se o mercado tivesse precificando um default, né? um calote efetivo da empresa que fosse a emissora desse crédito. Tá? Outro ponto de atenção é que, mesmo que o capital seja protegido aí no vencimento, essa proteção ela não se aplica ao resgate antecipado. Se o ETF de Bitcoin cair durante a vigência do COI, a XP ela pode oferecer um valor de recompra bem abaixo do investido. E como o Bitcoin é muito volátil, quedas bruscas, sim, podem afetar muito esse valor. Então, se você pretende investir em um COI, mas considera liquidar esse investimento antes do prazo final que está sendo dado lá do vencimento, saiba que a liquidez no mercado secundário é praticamente inexistente, né? E a saída antecipada ela pode resultar num prejuízo significativo para você.
Beleza? E se você deixar seu investimento até o vencimento, o que acontece? Bom, nesse caso, você tem que considerar também o custo de oportunidade, né? De deixar o seu dinheiro preso até 2031. Ao fazer isso, você vai perder a oportunidade de investir em outros ativos, né, com menos risco, ou em ativos que podem aí gerar rendimentos periódicos, sei lá, como dividendo, juros de renda fixa, por exemplo. Só para ter uma noção hoje, né, considerando a estrutura termo da taxa de juros nominal para depósitos interfinanceiros, o day over, esse custo de oportunidade ele está estimado em 15,06% ao ano, ou seja, o rendimento que o investidor poderia obter caso aplicasse o dinheiro em ativos alternativos, como uma renda fixa tradicional, seria mais ou menos 15,06% ao ano, e você deixa de ter esse rendimento investindo nesse COI que vai ficar preso lá e você vai ter o rendimento do Bitcoin. Então, investidores, assim, tentando sintetizar tudo isso que a gente viu aqui dos nossos vídeos, vamos lá, a nossa requisitada segunda opinião sobre esse investimento. Esse COI ele tem um rendimento interessante, né, se a gente analisar a valorização do Bitcoin no mercado e o desempenho do ativo subjacente ao longo dos últimos anos. Por outro lado, a falta de liquidez é uma questão preocupante aqui pra gente na Duop. Ainda mais considerando que tem algumas outras opções de investimento no mercado que podem te dar o mesmo rendimento desse COI, sei lá, como investir no próprio ETF, né, que é o ativo subjacente, ou mesmo no próprio Bitcoin, mas sem ter esse problema da liquidez do seu dinheiro ficar preso pelos próximos 6 anos. É claro que investindo nessas opções, você tem um risco de queda. E vale lembrar que nesse COI, ele protege o seu investimento nominal contra uma eventual queda do Bitcoin. E que para isso, logicamente, você estaria pagando 10% ao ano, né, que você abriria mão de rendimento, para ter essa proteção. Que hoje o mercado está cobrando por essa proteção 13% ao ano. Então, de repente, faz sentido aí para você. Então, por incrível que pareça, o COI de Bitcoin da XP ele pode sim ser uma opção interessante para investidores que desejam maior exposição ao Bitcoin, mas que queiram ter uma proteção do capital investido. Claro, desde que eles estejam dispostos a manter o ativo até o vencimento, porque a venda antecipada pode gerar perdas significativas para o seu bolso. Gostou da nossa análise? Então deixa aqui seu comentário, fica ligado nos nossos próximos vídeos, que a gente está sempre aqui trazendo análises imparciais e embasadas sobre investimento com a nossa segunda opinião. Até mais!